Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula Souza Santos. Estamos dando início aí a mais uma aula de ciências na Escola Municipal Jovino Coutinho. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês irão aprender sobre a reprodução das plantas, mas para que esse aprendizado seja efetivo, nós vamos dar início aí com a explicação dessa classificação das plantas, o conceito de cada uma delas, para que vocês consigam aí compreender melhor. Primeiro vamos à definição de plantas. Plantas são organismos pluricelulares e fotossintetizantes e que compõem o reino chamado planta. Pluricelulares é um termo que eu creio que vocês já devem ter visto, que se refere a mais de uma célula. E fotossintetizante quer dizer que elas produzem a fotossíntese, que elas são capazes de realizar seu próprio alimento. Elas são divididas em 4 grupos pessoais, que é bom que vocês memorizem aí. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Agora vamos aí aprender um pouco mais sobre cada um desses grupos. Inicialmente nós temos aí as briófitas. Temos uma imagem de um tipo aí dessa classificação. Nós temos aí o musgo. Além do musgo, nós temos também as hepáticas e os antoceros. São aí os principais exemplos desse grupo. Agora vamos aprender melhor um pouco sobre as briófitas. Esse grupo de plantas é totalmente dependente da água, pessoal, para reprodução. E por isso que elas crescem em locais muito úmidos, normalmente sobre solos, pedras, troncos de árvores. É muito comum a gente ver esse tipo de planta na encosta. Os indivíduos desse grupo são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores. Esse A aí, esse prefixo A quer dizer negação. Então, avasculares quer dizer não possuem esses vasos condutores aí. E por isso que elas têm um tamanho reduzido. Em média, elas não passam de 2 centímetros. Isso ocorre porque o transporte nessa planta é de célula a célula. E se elas fossem muito grandes, esse transporte se torna ineficiente. Esses vasos condutores aí, pessoal, é como se fosse as nossas veias, as artérias. Essas plantas não possuem esses vasos, essas artérias para conduzir aí o alimento a todas as partes do corpo. Então, o tamanho delas tem que ser reduzido pela essa ineficiência de levar os nutrientes para todas as partes da planta. As briófitas não possuem órgãos verdadeiros. Elas têm o chamado caulídeo, folídeo e rizóide, que é como se fosse o caule, a folha e a raiz. Só que não é verdadeiro, é como se fosse uma versão menor. Elas possuem um ciclo de vida com alternância de gerações, sendo o gametófito a fase duradoura. Nós temos aqui, pessoal, a imagem de uma pteridófita. A samambaia é uma das principais plantas aí que representam esse grupo. Nós também temos a avenca, que faz parte desse grupo aí. Bom, pessoal, as pteridófitas, diferentemente das briófitas, possuem aí um sistema de condução de seiva, ou seja, elas são vasculares. A presença de xilema e floema caracterizam as plantas chamadas tracteófitas. As pteridófitas crescem em altura porque são vasculares. Nós já vimos aí a importância de ser planta vascular, pois tem os vasos condutores aí e podem levar os nutrientes para toda parte da planta. No entanto, elas continuam dependentes de água para a reprodução, o que faz delas plantas que vivem em habitat bastante úmido.
Então, essas plantas, para poder se reproduzir, elas necessitam de água. E as pteridófitas são as primeiras plantas a terem divisão do corpo em órgãos. Elas possuem caule, folhas e raízes, diferente das briófitas. O ciclo de vida dessas plantas é com a alternância de gerações, sendo o esporófito a fase duradoura. Gimnospermas. As principais representantes desse grupo são o pinheiro, o cipestre, o cedro, as sequoias, que são árvores maiores. As gimnospermas são as primeiras a possuírem sementes. No entanto, estas sementes não possuem um envoltório, e daí o nome gimno nu, quer dizer sem nada. Então, quer dizer que essas sementes aí não possuem como se fosse aquela capa protetora. E esperma quer dizer semente. Então, daí o nome gimnosperma. Por possuírem órgãos reprodutores diferentes e visíveis, ou seja, que dá para ver, elas são chamadas de plantas fanerógamas. Por conta da presença de um aparelho reprodutor bem desenvolvido, as gimnospermas não são mais dependentes da água, como os dois casos que nós vimos anteriormente. Isso permitiu que essas plantas colonizassem locais mais secos. Então, é muito comum ver essas plantas em diferentes regiões aí do país. A planta adulta é o esporófito. E elas têm como característica as folhas acirculadas, ou seja, longas e em formato de agulha. As angiospermas. Se você parar para pensar aí em um exemplo de planta, provavelmente ela deverá ser angiospermas, porque esse tipo de planta representa aí a maior parte dessa classificação. Nós temos a exemplo o maracujá, a laranjeira, a orquídea, a vitória régia, todos esses aí são exemplos de angiospermas. Essas plantas são fanerógamas completas, ou seja, com flores e frutos. A planta adulta é o esporófito. O gametófito é extremamente reduzido nas angiospermas. Essas plantas podem ter os mais variados tamanhos e formas. A reprodução é dependente da polinização das flores, para que haja a variação genética entre elas. Nós já vimos aí a importância da variabilidade genética, porque isso está muito ligado à condição de perpetuação da espécie. Bom, pessoal, alguns desses conceitos, nomes aí diferentes, vocês vão conseguir entender melhor no vídeo a seguir sobre a reprodução das plantas. Se tiverem mais alguma dúvida, consulte o material que está no livro didático de vocês. Bom estudo, estude, dedique-se e transborde de conhecimentos e aprendizados. E acredite que tudo vai dar certo. Até mais!